Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição, mais um episódio do podcast Antes Tarde do Que Nunca, direto das montanhas geladas da AMP. Estamos todos com frio aqui, mas a gente gosta, então a gente está feliz da vida. Que bom tê-los vocês aqui de novo, de volta, né? No Antes Tarde do Que Nunca, mais de 260 entrevistas, já está quase chegando aos 270 já, né? Quase chegando na casa dos 270, enfim. E ainda surpreende, né? Ainda surpreende. Eu tenho certeza que a entrevista de hoje, aliás, vai ser muito bacana. A gente vai falar de design, então, design de produtos. Então já fica antenado aí, aproveita e já dá um like nesse vídeo, já compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo sobre design, que vai ser muito bacana. Se você tá aqui é porque você clicou na thumb e você já sabe o que é. Então, dá-lhe, compartilha e curte. Verdade. Mas tem muita gente que nem conhece, né? Verdade, então, faz sentido. Né? Verdade. Eu não conhecia, por exemplo. Fiquei impressionado com o trabalho dela. Enfim, antes de mais nada, dá o joinha, como eu falei, compartilhe esse vídeo, mas inscreva-se também no canal Antes Tarde do Que Nunca aqui no YouTube. É importante pra gente, importante pra você também, pra ficar antenado quando que as entrevistas são publicadas, né? Aciona a sinetinha também, aí mesmo que o celular te informa quando que as entrevistas estão sendo publicadas aqui sempre. É terça e quinta, às 7 da noite, mas né, o celular pode fazer esse papel pra você. E siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, Spotify, Deezer, qualquer plataforma de podcast, você pode seguir a gente lá para ouvir quando e onde bem entender todos esses episódios que a gente já produziu nesses 2 anos, quase 3 anos. Cara, esse ano completa 3 anos. Passa muito rápido, impressionante. E é isso, posso falar dos patrocinadores? Fala, manda. ProWay, para mim, uma das maiores escolas em tecnologia. Tá sempre vou para a mesma câmera. A gente tá acelerado. Tá acelerado, verdade. Vamos dar uma... Então, obrigado demais à ProWay. Para quem ainda não tá no planeta Terra, ou chegou ontem de Marte, ProWay é uma das maiores escolas em tecnologia. Se você está em 2022, em julho de 2022, dá uma procurada lá, tem o Entra 21, que é um programa para jovens, treinamento em tecnologia com desenvolvimento para empregabilidade. Então, no fim desse treinamento, você vai ser apresentado por uma porrada de empresa de tecnologia, vai passar por um draft e pode ser contratado. Se está querendo mudar de carreira, melhorar a carreira, seja o que tu tá pensando para fazer, que envolva a carreira, conversa com a ProWay, que eles vão certamente ter um treinamento que faça sentido. Se é uma empresa que quer contratar através da educação, tem o ProWay Company. Você pode chamar a ProWay, desenvolver um treinamento com a skill que você precisa e levar essa galera para dentro da sua companhia. Então a ProWay serve para muita coisa. Vai no site deles, proway.com.br, que certamente vai ter um encaixe para aquilo que você está buscando. Seja treinamento, seja educação e principalmente contratação. A escola, aliás, uma é a escola e a outra é a fábrica de software, né? A Premier Soft. Obrigado, Lara. A Premier Soft, uma das maiores empresas que produz software. Eu acho que tu tens TDAH. Cara, eu acho que eu vou dar a seta vermelha ali. Então, eu vou pedir para a Premier Soft desenvolver um software ali para mim botar a seta na câmera que eu tenho que usar. Eu sempre vou para do meio. Então, tá pensando em mudar alguma coisa na tua indústria, melhorar um processo, aplicar tecnologia ou inteligência artificial, chama a ProWay. Eles têm uma sede em Blumenau e uma também na Califórnia, lá em Santa Mônica. E se você é desenvolvedor, tá querendo buscar uma carreira em uma empresa que tá de forma mundial por aí, chama a Premier Soft. Vai no site deles, conversa com eles, ou eles têm uma oportunidade agora, ou fica lá presente esperando que talvez abra uma oportunidade para você. Não esquece, pensou em fazer um aplicativo, qualquer coisa que tenha a ver com o software, fala com esses caras que no mínimo vocês vão ganhar uma consultoria de graça para o que não fazer. E também a Isidoro Automóveis, que é a oitava maior loja do Brasil, em quase 4.000 lojas no Brasil inteiro. Está pensando em comprar, certamente é o lugar que você deveria conversar, mas principalmente se você está pensando em vender, vai no isidoro.com.br, chama eles para avaliar, em até 1 minuto e meio eles têm que falar com você. Se não falar, fala aqui embaixo que a gente puxa a orelha da galera. E outra coisa, se você quer fazer... Obrigado, Lara. Se você quer tomar um café e falar sobre veículos, vai também de forma presencial, tem loja na BR-470 em Blumenau, em Itajaí, no Shopping do Carro, em Navegantes, na rua Manuel Gaia, eu acho que é, pesquisa lá no Google, e também em Jaraguá do Sul. Então conversa com eles ou vai de forma física para mostrar, comprar ou vender o seu veículo. E também agora quem quer produzir conteúdo e está buscando o seu lugar, fala com a gente tem agora o estúdio está para locação. Muita gente quer produzir conteúdo, mas tem uma responsabilidade alta, não quer fazer isso de forma muito simplista. Chama a gente que não só todo equipamento, quanto a galera aqui por trás, todo o time vai fazer isso por você. Então eles vão conseguir montar do jeito que você quer
para comunicar através da sua marca ou negócio. Com mesa, sem mesa, com TV, sem TV, com LED, sem LED, seja da forma que você quiser. Sempre falo, faz de qualquer jeito, mas eu entendo que para algumas marcas isso não é possível. Tem ali uma grande responsabilidade, não dá para fazer isso de forma amadora. E é isso, obrigado também à AMP, que nos recebe aqui há quase 2 anos na casa deles. E se você é empreendedor, essa deveria ser a sua casa. Isso Quem aí. que a gente tá falando? Cara, eu já vou fazer uma consultoria com ela, tá? Vamos, os dois. Minimamente uma consultoria. Ela não sabe disso, ela foi convidada, mas ela não sabe disso. A gente vai sugar, né, toda a informação. A gente vai conversar hoje com a Carolina Haverot. Ela é designer de produto. Enfim, é muito bacana o que ela faz. A gente vai falar sobre isso aqui. E, primeiramente, queria dizer... Obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui, né, Carol? Eu que agradeço, gente. Estou super feliz, orgulhosa demais de poder fazer parte desse programa e dessa gravação, assim. Muito obrigada pela oportunidade. Antes da gente entrar na tua história, que eu sei que o Rafa quer conversar contigo, começar falando da tua história, mas eu queria saber exatamente o que tu fazes, né? És designer de produto, ok, mas qual é o teu trabalho exatamente com isso? Hoje eu trabalho dentro de uma rede, né, a Kleiner, que é um grupo, né, hoje de 9 indústrias. Caraca. Então, dessas 9 indústrias, eu trabalho como designer de produto para 5 delas. Caramba! Então, hoje, a marca começou com objetos de decoração, exclusivamente cerâmica, e aos poucos, né, principalmente com a entrada na Kleiner, esse leque de desenvolvimento de produto ele aumentou. Então, hoje eu desenvolvo cadeiras, sofás, mesa de jantar, objetos de parede, né, linha de decor de parede, e a cerâmica continua. E tudo que tu desenvolves leva a tua marca, é isso? Tudo que eu desenvolvo leva a minha marca. Que é Carolina Haverot. Isso mesmo. Então, hoje a gente trabalha Kleiner by Carolina Haverot. Entendi. Há 8 anos, isso. A marca tem 21. A marca tem 21 anos. 21 anos. Yes. Caramba, como é que começou essa história? Vamos começar de onde o Rafa gosta de começar, né, Rafa? Em que cidade que nasceu? Eu sou blumenauense, né, gente? Nasceu em que bairro? Bairro. Itopava Norte. Itopava Norte. Aham. Que legal. Estudou em que colégio? Eu estudei no Pedro I, lá, iniciozinho da Itopava Central. E depois eu estudei Pedro II. Frequentava o Guarani? Não, o Ipiranga. O Ipiranga? Ah, eu também sou do Ipiranga. Guarani, eu lembro, opa. Ipiranga. Claro Eu era do Ipiranga. eu também era do Ipiranga. Boa. Muito bom. E como é que essa história começa, né? Lá no começo, quando você estudava, fazia... Porque não é uma coisa muito comum, né? Ser um design de produto, né? Pelo menos, talvez não para naquela nós, época, talvez né? não é tão Não comum, naquela né? época, exatamente. E talvez ainda naquela época, menos ainda, né? Tá em Blumenau, as grandes indústrias de móveis estão em outras regiões. Como é que isso começou a florar? 2008 eu fiz o curso de comissária de bordo. E aí eu, logo, assim que eu me formei, depois de um ano, eu fiz... Esse curso era feito lá no... Era em Curitiba. Era em Curitiba? Era em Curitiba, eu ia todo final de semana. Uma época teve aqui no clube, no Aeroclube, né? De Blumenau, não? Eu Ou não tenho louco? certeza. Não, tá. Eu também não tenho fez em certeza. Curitiba. Eu fiz em Curitiba, era a escola mais próxima na época. Tinha Florianópolis, mas era um curso, por exemplo, Florianópolis era todo dia. E você fazia aulas, tipo, 8 meses, todos os dias. Caraca, né? era uma faculdade, assim. Isso, e Curitiba era todo sábado, o entendi. dia inteiro de aula. Então, às vezes, eu tinha aula sexta e às vezes sábado, mas aí eu conseguia conciliar com o meu 3º ano do 2º grau. Né? Que eu ainda estava no... Então era 98, não 2008. Desculpa, 98. 98, tava fazendo os cálculos aqui, eu pensei, não deve ser 2008. 98, isso mesmo. E aí, logo me formei e em seguida já fui chamada, na época era Transbrasil, eu passei em todas as provas. E na entrevista pessoal, a última, eu sou uma pessoa de fé, né? E assim, eu acredito muito em Deus. E na minha última entrevista eu fiz uma oração para que acontecesse o melhor. E não só porque eu queria muito aquilo, porque eu realmente queria muito aquilo. Sim. Imagina, todo né? sábado indo para Curitiba, ser sábado. Era o sonho da minha vida. E aí eu fui, entre 250 candidatas, eu fui a única que reprovou.
Ah, meu Deus. É Deus mesmo, tá? É Deus mesmo, é verdade. Então, isso deve ter te abalado demais. Foi. E aí, eu, apesar de ter, né, pedido para que acontecesse o melhor, mas o eu pedido não era entendia. Mais pra ser. Né? Eu não entendia. O telefone tocava em casa e eu falava, mãe, eles devem ter errado o meu resultado, eles vão me ligar. Porque todas as minhas amigas passaram. Cara, isso deve ter sido devastador, né? E aí, era bem a época do vestibular, e aí minha mãe falou, ó, vai fazer um curso, tu precisa ocupar a tua cabeça. Precisa desligar disso, dá um tempo, daqui a pouco outra empresa vai te chamar e continua estudando o teu inglês, né, e tal. E realmente foi isso que eu fiz, na época... Eu fiz um curso num ateliê que tinha em Blumenau, bem na frente do Plaza. Quem fez essa entrevista? Dá o arroba dessa pessoa. Vamos acabar com ela. Eu não lembro mais, graças a Deus. Precisamos cancelar essa pessoa do mundo. Mas foi muito bom, porque às vezes é uma janela que fecha para abrir uma porta. Agora valeu a pena. Eu acredito muito, porque tem umas coisinhas, umas particularidades que às vezes... Na hora tu fica, poxa, mas precisava ser assim, tão sofrido. E aí depois tu olha para trás e fala, cara, se não fosse aquilo, não teria chego, né? E aí eu fiz um curso de pinturas especiais. Era um curso assim que ensinava texturas em paredes. Mas tu tinhas já essa coisa de Não, foi um curso que eu me interessei. Entendi. Entende? Eu vi um anúncio. Para tirar a cabeça daquilo ali. Isso. Tá. Eu vi um anúncio, passei. No jornal, né? Na época de ônibus, né? Assim. Era na frente do Plaza, era um ateliê e falou, curso de pinturas. Eu falei, legal, eu vou entrar para ver como que é. E aí me interessei, e aí me inscrevi e fiz. E tinha vários níveis, assim, 1, 2, 3. E aí eu fazendo o nível 1, a pessoa na outra mesa fazendo o nível 2, eu chegava em casa e conseguia fazer o que a pessoa do nível 2 estava aprendendo. Então, tinha uma facilidade muito grande. A minha mãe tinha uma loja bem pequena, em frente, na Itupava Norte, em frente à a empresa Nossa Senhora da Glória. Era de objetos de utilidade doméstica e decoração. E aí, eu comecei a aplicar tudo que eu aprendi nesse curso na loja dela. Então, eu pintei parede, restaurei móveis, né? E assim, eu fui ocupando meu tempo e os clientes começaram a gostar e começaram a pedir. E aí, às vezes, um armário que eu reformava, vinha 3, 4 clientes daquele trabalho. Pegava um móvel velho e dava uma repaginada nele, pintando. Pintava, levava no estofador para trocar o estofado, fazia mosaico. E realmente fui fazendo. Cheguei a fazer... na época, eu cheguei a trabalhar a R$42 um metro quadrado. Isso era... bastante para a época, sabe? Então, eu fazia loja de shopping, trabalhava à noite, às vezes das 10 às 5 da manhã, fazendo textura em obra. E obras com arquitetos bons, assim. Então, fiquei de... Ou seja, aquilo que era só para tirar a cabeça, estava começando a se tornar... Isso. E nesse meio tempo, fui pagando um consórcio para o meu carro, fui fazendo coisas e também fui fazendo outros cursos, porque eu gostei daquilo. Claro. Então, fui para uma passagem bem rápida. Eu vi um curso numa revista, que a gente não tinha internet naquela época, né? Eu vi um curso numa revista e era Florianópolis. Eu falei, vou fazer um curso novo. Liguei, vi as fotos na revista, me interessei, quero me inscrevi, tudo certo. Quando eu cheguei lá, um hotel pago, tudo para ficar a semana para estudar lá. Não era nada do que estava na revista. Eu já sabia fazer o que estava lá. Daí eu falei, cara, vou ter que voltar para casa, mas a sensação de frustrada, né? Porque eu estava, assim, ansiosa. E era muito próximo do Shopping Beira-Mar, em Floripa. E daí eu fui pro shopping depois disso, porque aí eu tinha que comprar passagem só pro outro dia, para vir para Blumenau. E na entrada do shopping tinha uma amostra de um ateliê de pinturas especiais com vários folders. Temos cursos de pinturas especiais e lá, tipo, tudo que eu tava vendo era o que eu queria fazer. Sim. E daí no outro dia liguei... Ou seja, tinha mercado demais para aquilo que tava fazendo. E assim, tipo, ali não deu certo, mas já apareceu uma outra oportunidade. Fiquei a semana toda em Floripa e aquele curso foi incrível, porque aí, dali eu entrei nos materiais importados, nas tintas importadas. Então, Mas quando a gente fala em pintura especial, é o que exatamente? Você
tinha o aprendizado de fazer tanto uma textura numa parede inteira, como uma parede aqui do estúdio. Eu não quero mais essa parede cinza, eu quero criar um efeito visual, eu quero uma textura nela. Então, a gente fazia com massa, na época era espatulado, tinha massas que vinham com areia dentro, grânulos de pedra, e aí você fazia desenhos Tudo nisso. Que não era comum numa pintura... Não era não era pintura era artístico já, entende? Entendo, claro. Então, assim, aí você tem um móvel antigo que era da sua avó e falava, eu não queria me desfazer desse móvel, mas ele tá velho, eu quero dar uma cara nova para ele. Aí ela lixava, fazia toda uma pintura que se chamava pátina. Naquela época isso teve uma alta muito grande de mercado, as pessoas realmente buscavam muito isso e foi uma época que deu certo. Ganhei dinheiro com isso e fui ganhando dinheiro e me especializando. Trabalhando relacionada com a loja da tua mãe. Não exatamente, porque daí eu dei aula, por exemplo, na época pra Regina, que era uma das filhas do dono do Romeu Gheorghi. E aí ela falou pra mim, Carol, eu quero comprar tudo que tu usa para tuas pinturas, eu quero ter para vender na loja, porque eu indicava para os meus alunos Florianópolis para comprar, aqui não tinha ainda. E aí eu conheci, então, a fábrica da Acrylex, a fábrica da Corfix, que são marcas de tinta artística. Eu conheci a Souvenir, eu conheci a Lux Color, tudo através do Romeu Gheorghi. E aí eu dava cursos, não mais só na loja da minha mãe, comecei a dar curso na loja dela também. Porque aí eu tinha o treinamento de fábrica e eu dava curso para os pintores que queriam aprender e para as pessoas que queriam usar daquilo ali como um hobby ou como um trabalho. Eu cheguei a dar aula 3 turnos por dia, de manhã, de tarde e à noite, para 17 pessoas cada turma. É muita coisa. Caraca, estressante. Tu tinhas uma universidade. Praticamente isso. E sozinho, né? Sozinho. Sozinho, não tinha. Mas o mais legal foi o aprendizado e o domínio da matéria-prima. Então, eu tinha todo o domínio da tinta. Ok. E quanto mais tu ensina, mais tu aprende. Exato. Mais tu aprende. E aí foi, então... Isso foi 99 e isso foi até 2001, tá? Nessa ascendente, né? E... Realmente, Deus é bem gente boa contigo, né? Ele te deu um tapaço, mas depois ele foi te guiando. Não, aí lá por 99... vamos dizer, final de 99, abriu banca para TAM. Aí eu fui fazer o teste da TAM. Falei... Banca seria banca vagas. É isso, abriu vagas lá, 250 vagas, começa tudo do zero. Mãe, eu vou. Voltou o sonho. Vamos lá. Aí fui, reprovei no primeiro teste. Meu Deus, mas não era pra Era mesmo. pra... Só teimosa, vai embora. Eu tenho um amigo, tenho um amigo que ele fala assim, Carol, tu ia ter que voar, o avião ia cair lá na Amazônia. Pra dizer, não vai, né? Ai. Que loucura. Enfim, aí depois desse eu fiquei muito frustrada e falei, eu vou me dedicar pro que eu estou ganhando dinheiro hoje e tá me fazendo retorno, bem, claro. tá? Tu gostava daquilo? Gostava. Então... trabalhava, mas tinha um retorno financeiro. Isso já era uma conquista. Sim, com certeza. Só que ao mesmo tempo veio essa coisa, eu preciso me aperfeiçoar e veio o questionamento. Eu não quero só ficar trabalhando em obra, porque a obra, ela exigia uma demanda de força física muito grande também. Tipo, carregava as latas de massa, o carro, né? Tu trabalha numa fase final de obra e tal. E eu falei, bom, eu quero mais que isso. E aí, com a loja da minha mãe, a gente foi convidada a participar, a visitar uma feira em São Paulo, que na época era Gift, tá? Não existe mais? Hoje não, né? Hoje são associações, na época era uma feira privada, então... para você participar era um custo bem grande. Era uma instituição privada que fazia a feira, então ela ganhava Ou seja, era uma aposta para vocês ali. Aí nós fomos para trazer produtos novos para a loja. Ela vendia... Nessa época não existia produto importado no Brasil. Então essa feira era tudo de melhor que o Brasil produzia. Entendi. As maiores indústrias do ramo de utilidade doméstica e decor estavam lá. Então, tu pegava um stand de decoração, era 300 metros quadrados de vaso, de cerâmica, de luminária, de tudo que vocês podem imaginar. Tudo produto nacional. Tudo produto nacional. E quando eu entrei na feira, eu falei, esse é meu mundo. Eu simplesmente, a minha sensação é que eu estava num universo paralelo, assim, eu falo, cara,
quanta coisa linda, que demais isso. E aí, uns meses depois, a minha mãe disse, eu vou vender a loja. E eu falava, mãe, a única coisa que eu vou sentir falta é da feira. Porque essa feira é muito legal. E ela falou, isso eu também vou sentir falta. E aí, eu fiquei 1 ano matutando o que eu podia fazer para estar na feira. Como eu não tinha dinheiro para ir comprar produtos, que a minha mãe ia fechar a loja, vender, eu falei, eu tenho que vender alguma coisa lá. E aí eu fiquei 1 ano pensando, o meu raciocínio foi esse, de qual produto que eu poderia desenvolver para vender. E aí eu tinha a bagagem das pinturas. Sim. E aí eu comecei, mas como é que eu vou vender textura de parede? Já tinha faculdade, não, né? Não, aí já foi uma sequenciazinha bem rápida, certo. assim. E aí eu cheguei na... O que tu fazia naquele momento não faria sentido pra feira. Então não fazia sentido, eu precisava de... Pintar parede, não ia ter como botar 10 paredes. Eu falava, mosaico. Cada cliente personalizava o seu mosaico, era uma coisa muito peculiar. Sim. E lá era um negócio pra você vender em série. Quantidade, né? Entendeu? Então, escala. Essa coisa da escala, da série, ela me instigava já, entende? Porque daí eu via, cara, eles levam o vaso e eles vendem aquele lá e era lindo. Vendem 1000 daquele lá. Isso. E aí, eu fiquei 1 ano e aí eu tive um insight. É cerâmica. Todas as pinturas que eu tinha aprendido até ali, a cerâmica, ela absorvia. Dava pra aplicar na cerâmica Exato. também. Então, a textura que eu fazia na parede podia ser aplicada na cerâmica. E aí, eu cheguei ensandecida, né? Eu falei, mãe, tu não vais acreditar. Eu vou fazer vaso, eu vou vender naquela feira em São Paulo. E aí ela olhou pra mim e falou, tá louca, minha filha? A gente não tem dinheiro pra isso. Exatamente. Tem que ter uma indústria, né? Isso foi são os maiores produtores do país, né? Isso mesmo. Isso foi janeiro de 2002, então, tá? Janeiro de 2002. Eu estava vindo de Balneário para Blumenau quando eu tive um insight. E aí, liguei pro meu irmão mais velho, ele cuida até hoje de uma empresa do meu pai, troquei uma ideia com ele, ele falou, olha, eu gosto da tua ideia, eu acho que pode dar certo, mas assim, não começa com a feira, vamos de leve, tu vai desenvolver a tua primeira coleção e tu vai fazer um catálogo, daí desse catálogo tu vai vender, quando tu tiver dinheiro, tu vai pra feira. Quem disse isso? Meu irmão mais velho. Na época ele já dirigia a empresa? Já, E aí ele... Daí eu fiz isso e demorei de janeiro a maio para fazer o primeiro catálogo. Eu tinha, na época, R$1.000 guardado. Isso deve ser parecido com 10 mil hoje, vamos dizer. 10 mil hoje. Tá? Eu gastei tudo para fazer o catálogo, mas ficou incrível. Entendeu? Mas eu tinha o catálogo. Então, a primeira coleção tinha 39 peças. Uou! Era uma diferente da outra, não tinha uma coleção. Dá só um overview de como foi construir esse catálogo, porque tu teve que fazer cada peça. Não. Como eu ia pra feira... Porque hoje tu pensa de forma digital. Tu ia fazer o catálogo de forma digital e não ia precisar fazer as peças. Mais fácil. Não, daquela época... Na época, as 38 peças foram construídas. 38 peças. Como eu fiz a primeira coleção, eu vi modelos de vasos de outros materiais, por exemplo, de vidro. Eu olhei, gostei desse formato, aí eu coloquei os tamanhos e levei para o oleiro. Seu Evaldo, um dos oleiros mais tradicionais de Blumenau. De Blumenau, Cerâmica Engenho, foi meu parceiro por muitos anos, foi um grande... Blumenau, isso? Ele era... Mas ainda existe a empresa? Ele ainda faz panelas de barro, Que legal. Mas em Blumenau? É em Blumenau, Eu fiquei em Blumenau até 2009. Então, eu abri a empresa, né, 2002? 2002. E eu fiquei até 2009 nessa primeira etapa. Mas, então, a primeira coleção, ela não tinha uma identidade de desenho meu. Entende? Eu peguei uma foto de um vaso de vidro, outros materiais. Ou era vidro, era cristal e trouxe para cerâmica. Exatamente. E eu fiz uma pintura diferente em cada um deles e essas pinturas se combinavam. Então, permitia... Como uma coleção, assim. Não era bem uma coleção, mas eles... tu podia comprar 2 vasos para tua casa que eles iam se combinar e não eram iguais, entendeu? E dava para fazer escala com essa pintura? Dava para fazer a escala. Todo o meu raciocínio de desenvolvimento já foi em escala. Porque como eu ia à feira e eu comprava peças de cerâmica junto com a minha mãe para a loja dela, eu tinha o catálogo
Ah, entendeu. Eu entendia que eles vendiam em escala. Entendi. Então, era aquilo que eu queria. Eu sabia exatamente, inclusive, o modelo do catálogo. Ó, eu quero um catálogo que tenha o formato, que venha o tamanho, a referência e a cor. Né? E aí, tinha uma agência bem próxima da loja da minha mãe. Eu fechei com eles desenvolveram. E dia 1º de maio de 2002, eu estava com o catálogo pronto, dia do trabalho. Olha só. Eles me entregaram. Como é que tu foi? E aí tu foi pra feira? Tu foi vender daí, né? Aí eu botei a pasta embaixo do braço e saí pra vender. Nas lojas que eu conhecia aqui. Aí eles diziam assim pra mim: ah, que legal! Mas assim, se tu fizer esse vaso com aquele tamanho, naquela cor, tu traz pra mim e eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada ainda, não é nem compromisso, né? Cara, mas não é o que eu quero vender do jeito que tá aqui. Claro. E aí, ok, tirei meu primeiro pedido, tá? Foi pra uma loja de Indaial. Loja de Indaial? Isso, 21 peças. Fisicamente lá? Fisicamente. 21 peças, tá? Aí eu... Tinha produção mínima? Esse oleiro tinha uma produção mínima? Não, era assim, eu tirava o pedido, mandava a olaria fazer, demorava 30, 40 dias pro vaso ficar pronto, pra daí pintar, pra daí entregar, né? Nesse meio tempo, a minha mãe vendeu a loja, tá? E começou a me ajudar. Aí... Seu primeiro investidor anjo. Isso. Do meu primeiro pedido, eu não queria botar os vasos no carro e levar lá. Eu queria que fosse profissional. Eu falava, não, eu vou mandar por transportadora. Tem que ter, né? Eles têm que sentir... Não, eu preciso aprender. A seriedade da coisa. A empresa era só um catálogo, praticamente, né? Mas tudo bem. Mas eles não podem saber disso. Vamos agir como empresa grande. Podem saber disso. Das 21 peças, 19 quebradas. Ai, não sabia embalar. Do céu, e aí veio todo o know-how, né? De começar a aprender. Era Deus dizendo pra ela de novo, sai disso aqui. Brincadeira, a gente viu que não, né? E aí... ele pensou, tá tudo dando certo, vou dar um tropeçãozinho nela agora. Isso deu julho, né? Porque eu vendi em maio, entreguei final de junho, até entregar de novo, deu julho, eu falei, cara, não vou sobreviver. O que o cliente disse? Não, o cliente só falou, pode fazer de novo, né? E na época nem tinha como cobrar da transportadora, porque era muito. O que eu fiz? Eu botei no plástico bolha, botei dentro de uma caixa, mas não... O cara da transportadora pegou a caixa e jogou no caminhão. Sim, então, exato. Na hora que ele coletou, já não existia, mas já sabia que tinha acontecido. E aí, a grande sacada nisso foi assim, aí deu... Início de julho, eu falei, cara, eu não vou sobreviver com isso. A próxima feira era em agosto. Falei, cara, eu tenho que ir pra feira. Liguei pro meu irmão de novo. E aí, eu disse, eu quero ir pra feira. Ele falou, mas como tu vai? Tu tem dinheiro? Eu falei, eu tenho um consórcio. Quer comprar? Ele falou... Família bem do negócio. Adorei essa família, bem do negócio. Ele disse, eu compro de ti, com uma condição. Tu vai comprar aí de volta de mim, depois da feira. Então, como um incentivo. E aí, liguei pra feira, na época era fax, né? Chegou a planta da feira, faltava um mês pra fazer a feira, gente. Tinha um espaço... Tu não tem espaço nenhum mês antes, né? Sabe onde... Só do lado do banheiro. Tem aquele ditado que o fulano perdeu as botas? Então, ele já tinha perdido as meias, porque era no último pavilhão, no último corredor. Lá no cantinho. Um estande de 15 metros quadrados. Mas, detalhe, eu só tinha dinheiro pra 7,5 metros quadrados. Metade. Era o que o meu consórcio dava para pagar. Era muito caro, gente. Na época, o meu consórcio, ele dava R$8.000, tá? Era como se hoje fosse 40, só para vocês terem essa ideia. Então, assim, ó... Para uma empresa que estava começando, era só um catálogo, de certa forma, era uma aposta bizarra, né? Mas só que, óbvio, tu via lá a escala do evento, né? Vocês sabem que a Kleiner é de Blumenau, né? E aí, a Kleiner era a dona da Kleiner, a Márcia era minha vizinha, tá? Ela morava no mesmo bairro que a minha mãe tinha loja. Nessa semana que eu tinha decidido ir pra feira, eu encontrei ela na papelaria e eu falei pra ela... Eu olhava a marca dela já na feira, ela já fazia feira, né? E sempre dava um oizinho, né? E aí, eu falei pra ela, olha, eu tô montando um catálogo, assim. Ela olhou pra mim e falou assim, ó, vai pra feira. Se tu queres um conselho, vai pra feira. Se tu não vender lá, tu não vai vender em lugar nenhum do mundo. Que massa. Então, né, isso também foi uma coisa muito legal. Alguém que fazia aquilo, te dizer. Aí eu dividi com uma outra empresa aqui de Blumenau, aí foi toda uma tratativa, até encontrar, tal. Resumo.
eu fui para São Paulo de ônibus. Eu e a minha mãe ficamos hospedadas na casa de uma irmã de uma amiga que eu não conhecia. Meu Deus do céu. Porque meu pai dizia que eu não ia vender. Ele disse, filha, tu vai Sempre gastar todo o teu dinheiro e isso não vai dar certo. Tu tem que vender outra coisa, ou remédio ou comida, que isso as pessoas precisam. Em 2020, teu pai daria certo. Na hora da pandemia, teu pai ia estar morto. É verdade. E aí, resumo, eu ia pra feira de ônibus, de manhã não tinha... Assim, eu segurei tanto dinheiro, que eu tinha tanto medo, que eu fui com tudo pago. Então, assim, se tudo desse errado, eu não ia dever nenhum real pra ninguém. E dos 7 metros quadrados e meio, na época eu investi 8, eu vendi 21. Então, deu para pagar tudo, era só eu e a minha mãe. E deu para comprar um stand maior já para outra feira. E todos esses clientes que eu tinha ido visitar, viram as minhas peças lá. E lá eles compraram. Ah, que sacanagem. Né? Por isso que a Márcia falou pra ti, vai na feira, porque é lá as pessoas precisavam ver o produto. Sim. Né? As pessoas precisavam ver, olha, ela só tá vendendo um catálogo, mas não, e estando na feira, tu comparas, tu tens, né, tudo isso, né? Tu pode fazer isso. E é louco como, né, o aprendizado é que, cara, só tu acreditava. Só, né? Sempre. Tava todo mundo ao teu redor meio que dizendo que não e que não fazia muito sentido e tua mãe te ajudou, mas isso, no fim, quem acreditava era uma coisa que não existia, era você. Com certeza. E aí foi bem legal também uma passagem que daí veio essa questão de produzir em série. Eu atendi a Van nessa primeira feira, depois de 1 ano e pouco que eles me viram na feira, eles me ligaram e aí com eles eu comecei a aprender a produzir em série. Porque daí os pedidos eram 10 de cada, 20 de cada. Às vezes dava diferença do oleiro na altura, porque todas as peças são feitas manuais. Sim. E aí eu atendi eles de 2002 a 2004. Foi um período bem legal, assim, de crescimento para a marca. Ah, imagino. E eles estavam crescendo na época, né? A Van, é verdade. Bem na época ali em 2004, ela deu aquela acelerada, né? E aí... Então, esse foi o start da marca, foi esse. E aí foram... Como é que foi essa situação de... Aí a Kleiner, em teoria, faz um papel fundamental depois. Como é que foi... como é que começou essa história, né? E conta um pouco antes disso, como é que foi participar de feiras nos Estados Unidos, acho que tu participou, ou como é que tu vendeu pro TJ Maxx, né? Porque se tem uma mulher aqui que vai... Qualquer mulher que estiver assistindo e fala em TJ Maxx e Home Goods lá nos Estados Unidos, vai pirar, né? Vai pirar. E se tem um marido que sabe disso, tá ferrado. Ele vai desligar agora, né? Mas como é que foi, assim, vender pra uma marca americana? Como é que começou essa história? Então, a feira, ela realmente é um propulsor, assim, de você estar no mercado, né? De você ser visto, né? Realmente, o que o Brasil produz hoje, onde tu vai descobrir? Claro, hoje a gente tem a facilidade das redes sociais, de você ter, né, essa questão da internet, da informação ser tão rápida. Mas ali as pessoas estão por 2 motivos, né? Um para comprar e um para vender. Isso mesmo. Aqueles produtos. Isso, então, é um anabolizante. Exato, E as feiras, elas divulgam, não? Então, essa feira, ela era a maior da América do Sul. Então, eram mais de 900 expositores. Então, vinha muita gente de outros países para conhecer. E depois disso, foram vindo também feiras exclusivas. Por exemplo, existe até hoje a Bimad, que é uma feira direcionada para o mercado de mobiliário e alta decoração. Então, eram associações. Aí, as associações, elas vieram com preço mais acessível, e a associação te dava benefícios para você estar lá, para você também crescer como marca, e isso foi muito legal. Então, eu me associei à BUP e à Bimad, que são duas... Importante a tua fala, né? A gente tá dentro da AMP aqui, tem a CIB, que é tão forte aqui na região de Blumenau, e também a CDL, e como é importante, né? Nem todo mundo compreende a importância de uma associação, e ela é muito importante nesse drive, né? Diferença. De mudança, de conexão, de conhecer as pessoas. De incentivo, né? Exatamente. De estímulo. A gente pagava o stand e uma parte daquele valor era revertido para o associado. Imagina, eu ia para a feira, muitas vezes, eu ganhava o hotel, para quase todos os meus funcionários todos os dias da feira. Ou às vezes ganhava passagem aérea
para poder indicar 3 clientes para irem com passagem paga para São Paulo. Que bacana. Então eram coisas assim que realmente faziam diferença. Eu ligo para ti, Rafa, eu vou estar na feira e tu é um dos meus melhores clientes, a feira tá pagando uma passagem para ti. Caraca. Meu, incrível. Bem imagina. legal. Então, são facilitadores. E aí o pessoal de outros países também vem. Porque o Brasil, ele tem uma característica de produzir muita coisa, né? De ser um produto também com artes manuais, né? Ele características mais próprias, que ano né? que foi que tu... Porque teve uma época que o Brasil estava hypado, assim. Produtos brasileiros nos Estados Unidos era uma coisa que chamava atenção. Ó, assim. então, vamos pensar assim. Em 2005, eu entrei para as associações. E aí, foi um marco, assim, diferente de produto. E em 2005, veio produto importado para o Brasil. Começaram a abrir as fronteiras. Isso. Então, aí a gente teve um choque, assim... Preço, principalmente, né? Principalmente preço. O meu concorrente, ele veio com um preço que era o custo da minha peça na olaria. Meu Deus, imagina. Então... Por isso que muita empresa quebrou. Muita empresa, né? Ó, só fazendo também um adendo. 2002, que foi o ano, então, que eu abri a empresa, em julho eu iniciei a faculdade de design. Que foi a primeira turma. Isso, aí que fechou. Então, maio eu abri a empresa e... Em junho eu já entrei para o curso de design. Que é o primeiro curso. A primeira turma de design na FURB. A minha coordenadora, na época, me ajudou muito nessa transição do produto importado, em sentido de orientação. Ela foi categórica, ela falou assim, você precisa desenvolver um design autoral para o teu produto. Para poder ter um valor para as pessoas te reconhecerem, sem precisar ver que lerem a etiqueta da tua peça. Que legal. Ela disse assim, como tu reconhece uma Ferrari? Tu precisa ver ou com o som tu reconhece? Legal. Ela disse pra mim. Então, esse era o meu desafio. Na época, tinha um artista também, ainda existe, né? O Romero Brito. Eu ia falar dele agora, né? Quando tu vê uma peça, tu identifica imediatamente. Não tem nem dúvida. Tu sabe que é dele. E aí, foi nesse meio tempo que eu comecei a fazer uma análise da minha primeira coleção. Eu estava indo para a segunda coleção. E eu já fazia listras com fita crepe. Então, as listras fazem parte do meu design autoral. E... 6 meses depois de ter a empresa, eu fui apresentada ao torno, que é a ferramenta que eu uso até hoje para pintar os vasos. Então, o torno, ele me possibilitou criar o design autoral da minha marca. Entendi. O que é o torno? O torno é uma peça, né, que você coloca o vaso em cima, eu giro ele com a mão e eu faço a pintura sempre em formato espiral. E aí são mais de 90 coleções diferentes. Mas a base dele sempre vai ser o mesmo torno que faz o vaso da olaria lá, o Ghost. Só que ele é para pintura. O Ghost é ótimo. O Ghost é ótimo. Aí todo mundo reconhece. Aí todo mundo sabe o que você tá falando. Não falar mais nada. Então, ali eu encontrei o design autoral. Tu nunca colocaste a mão na massa? Na cerâmica, não. É mesmo? Só desenha, então? Só desenho. Entendi. Só desenho. Até porque, em teoria, o valor verdadeiro, né, não diminuindo o trabalho lá, porque lá é uma produção, mas o valor verdadeiro é o que tu consegue compor a partir dali. Né? É a marca. Sai do artesanato. Qual é a linha tênue entre o artesanato e o design? Né? Verdade. É acabamento, são vários detalhes, né? Sim. Então, tu pega uma cerâmica de artesanato, ela é porosa, ela vai ter... Você vê os grânulos de areia, muitas vezes. E aí, você vai para uma peça de design... Tem que ter trago uma peça, né? Ó, vocês vão ganhar uma peça de presente aqui no estúdio, tá? E aí, você percebe isso. Porque você olha a peça e as pessoas falavam... Mas como isso é pintado à mão de tão perfeita que ela é? De acabamento. Não que sempre foi assim. Pense que é um processo evolutivo da marca, entendeu? Tu não falou sobre vender para os Estados Unidos. Então. Aí foi na feira, né? Começou a vir os americanos para isso. cá? 2005, 2006, tá? Foi nesse meio tempo. A agente dos Estados Unidos, ela é blumenauense. A Efigênia, ela especifica meu produto até hoje. A gente acabou de fechar uma venda aí em janeiro desse ano. E ela me viu na feira, os clientes foram me visitar. Só que naquela época não tinha
produção para atendê-los. Claro. Entende? Então, eles adoravam o produto. Mas não tinha produto para levar. Todas as feiras eles me visitavam, entendeu? E falavam, Carol, teu produto a gente gostaria de comprar, compõe com a loja, mas nós precisamos de produção e preço. Produção e preço. As duas coisas, né? Então, o primeiro cliente, quando eu entrei na Kleiner... E na época o dólar tava, quando chega 2005 ali, eu me lembro que o dólar era muito próximo a 2. Isso mesmo. Né? Então, hoje tu tens uma melhoria com relação a isso, né? O dólar perto do 5. A primeira venda que eu fechei para os Estados Unidos foi em 2013, tá? Meu ateliê estava em Joinville. E eles buscavam produtos para um evento que eles fizeram que era Made in Brasil. Era tudo do Brasil. Então, é muito legal a logística deles também, porque o produto já sai, inclusive, com a etiqueta de preço. Os produtos saem montados daqui. Às vezes, eu vendi muita mesa para eles. Então, as mesas já saem montadas, a pessoa só abre e já vai direto para o expositor. Pronta. Caraca. Né? Então, esse foi um marco, assim, em 2013. Foi a primeira vez que tu faz essa venda. Uma venda grande. Ou seja, eles se namoraram por 8 anos. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas até então tu produzias, desenhavas vasos, basicamente, ou já desenhava outros produtos? Eu tinha já as mesinhas laterais. Tá. Que eu também faço pintada à mão até hoje. Entendi. Né? Hoje ampliou a linha, mas eu comecei com um mobiliário pequeno, que eram as mesas laterais e mesas de centro, pintadas à mão. Isso começou em quando? Em que... Por aí, 2010, 2011. Até então eram vasos... Só vasos. Tá. Por que Joinville? Porque na época eu tive um primeiro casamento. Entendi. E aí eu acabei me mudando pra lá. E conta um pouco mais como foi essa principalmente assim, descobrir como é enviar tudo isso para lá, como é que foi essa responsabilidade. E produzir, né? Se a dificuldade era a produção e preço, né? Como é que fez isso para... E a produção foi toda no Brasil? Toda no Brasil, toda em Joinville. Na época, o que eu fiz? Eu negociei com eles de entregar na minha entre-safra. Então, por exemplo, sempre de dezembro... As feiras aconteciam agosto e fevereiro, ou agosto e março. Então, entre dezembro e fevereiro, era sempre a minha entre-safra. Então, o que eu fazia em fevereiro? Eu desenvolvia a coleção nova. Mas, vendo efetivamente, o cliente não tinha essa... ele tinha acabado de vender dezembro, janeiro ele começa uma promoção para comprar a coleção nova, tá? E aí eu falei, bom, então vou produzir para vocês nesses 2 meses, que daí eu consigo entregar um container. E aí deu certo, a gente não fez só alguns dias de férias. Fechei com mais uma olaria, né? Então foi aí, eles fecharam um pedido, eu tinha 3 meses para produzir. Então, quando eles fecharam o pedido, boto o pedido na olaria, a olaria me entrega em 30 dias, e aí produz... Foi corrido. E o pagamento deles era um pagamento simples ou mandavam muito pra frente? Sempre é 60 dias pra frente. Da entrega. Né? Da entrega. Então, eu, pra garantir, fiz a carta com o banco. Então, quando você emite a nota fiscal, o banco te dá essa segurança, se é um cliente que tem know-how, que você vai receber, entendeu? Então, tinha esse medo, né? Tipo, será que vão pagar? Apesar de ser uma empresa grande, de ter tudo isso, mas eu era muito pequena, né? Quebraria com certeza, né? Tava colocando tudo ali, né? Como é que foi esse trabalho para esse licenciamento? Exato. A gente tá indo pro finalzinho aqui, a gente precisa chegar nisso ali. Como é que foi esse trabalho para esse licenciamento? Como é que tu pensou nisso? Ou foi de ti, ou foi deles? Talvez, 2014 veio o pedido da separação, em outubro. Em novembro, a dona da Kleiner me ligou. Carol, a gente tem interesse em licenciar a tua marca. Enxuga esse choro e... Mais ou menos isso. Tu tens interesse? Era um momento que eu já tinha essa análise assim, porque quando você escolhe ser empresária, tu não escolhe ser só designer. Escolhe ser RH, financeiro, comercial. Tudo menos designer, isso né? Mesmo. Então, eu falava, cara, eu quero voltar a ser designer. E eu tinha muito essa vontade. E aí, quando eu tinha uma relação próxima com a dona da Kleiner, a gente sempre viajava a trabalho. Fomos várias feiras fora do Brasil. Então, a gente sempre trocava experiências, né? E quando ela veio com essa proposta, eu falei, eu quero conversar. Eu tenho interesse. E aí, de novembro a janeiro assinamos o contrato.
E o que eles disseram? Você continua sendo tutora da marca, temos um contrato em vigor, né? Desde 2015. Em abril, dia 6 de abril de 2015, eu já estava trabalhando na unidade. Então, fevereiro foi feita toda a mudança de levar todos os produtos, estoque. Todos os funcionários que eu tinha tiveram a oportunidade. Se quisessem, somente a minha gerente de produção ficou comigo 6 meses. Porque São Martinho é uma cidade de 4.000 habitantes. Sim, é minúsculo. Fica longe, né? Então, a maioria tinha família, tinha tudo isso. E dia 1º de abril, dia 6 de abril, então, eu comecei. Eu trabalhava 3 dias por semana. Mas... Ou seja, se aposentou. Não exatamente, porque daí o contrato de segunda a quarta, com volume de trabalho, o primeiro cliente que eu liguei, TJ Maxx. Tenho condições de atender vocês agora. Manda o pedido que for. Mais ou menos assim, mas eu precisava treinar a equipe de pintura, né? Eu precisava de pintoras treinadas. Sim. Bem rapidinho, janeiro desse mesmo ano, que foi 2015, eu tinha sido contratada por uma empresa aqui de Blumenau, que era a Copa e Cia, a Copa e Cia, para desenvolver um projeto para eles, eles queriam meu colorido nos pratos. Que legal. Só que a gente só encontrou uma indústria na Tailândia para produzir. Meu Deus do céu. E aí eles falaram, Carol, estávamos 1 ano no projeto. Se for para dar certo, tu vai ter que ir lá. Tu topa? Eu falei, topo. Uou. Mas tu vai ter que ir sozinha. Por conta dos custos e tudo isso. Mas não tem problema. Em janeiro eu fui para Tailândia e eu tinha 1 semana para colocar a coleção de pé. Meu Deus do céu. E aí foi um desafio, porque quando eu cheguei, eu não podia ir lá e pintar. Eu tinha que passar para a chefe de produção e a chefe de produção que ia lá. Daí, claro que não dava certo. Sim. Daí, depois do 3º dia, eles deixaram eu entrar na área de pintura. E aí... elas não falavam nem inglês. Imagina. Então, a pintura, ela é uma coisa muito... É como se nós 3 tivéssemos os mesmos ingredientes para fazer um bolo. Nenhum dos 3 vai ficar igual, entende? Então, assim, cada pintora tem sua particularidade. Mas a gente se entende. Quando a gente gosta e a gente faz a mesma coisa. Então, em 4 dias, com música e sem falar... eu consegui colocar a coleção de pé. Meu Deus. E a coleção na época foi um sucesso, deu tudo certo, viemos pro Brasil. Pratos, bowls, canecas, vários produtos, né? Produtos utilitários. Essa foi a primeira coleção. E quando a Kleiner veio e as minhas pintoras não foram, né? Só tinha chefe de produção, que era a minha pintora. Falei, bom, se eu consigo treinar uma equipe na Tailândia que não fala a minha língua... em São Martinho, né? Eu vou conseguir em São Martinho. Então, aquilo foi um grande incentivo. Que legal. Depois de 6 meses, eu me mudei para Floripa, porque eu achava que eu não ia me adaptar em São Martinho, né? Porque era uma cidade pequena. Depois de 6 meses, me mudei para São Martinho por conta da demanda, porque eu logo fechei uma exportação. E eu precisava estar presente para fazer todo esse processo de qualidade, desenvolvimento. Praticamente, num ano, entre o pedido de separação e a marca ir para Kleiner, foram 7 mudanças. Meu Deus. Era que tipo bom, assim... né? Não deu tempo nem de pensar em nada. É verdade. Cada hora era uma coisa, porque daí eu tinha feito a mudança do ateliê, daí precisava mudar o ateliê para São Martinho e a minha vida pessoal e assim, entendeu? Mas foi bem legal, entrei na Kleiner em abril, né? E junho, eu conhecia a Márcia e o Guido há 10 anos, né? Já. Conhecia, eles têm 4 filhos, conhecia 3 deles. Um somente que eu não conhecia. E aí, depois de 6 meses, conheci o Paulo Júnior, que é um dos filhos. E 1 ano depois, noivamos. Depois casamos. Olha só. Por isso que eu sou uma pessoa de fé. Por isso que ela é tão de fé, né, cara? Foi todo o caminho ajustado. Carol, me conta uma coisa. Qual é a tua rotina hoje, em relação ao trabalho? Tu moras em Itapema. Eu moro em Itapema, porque hoje a gente cuida da primeira loja que a Kleiner montou, que é a Chateau Blanc. Essa loja, hoje, eu e o Paulinho, meu marido, que a gente administra, é nossa. E eu passo 1 semana por mês na fábrica. Quando tem lançamento de coleção, aí eu fico um pouco mais. Mas hoje eu trabalho à frente das vendas da Kleiner, tanto na área de projetos, eu atendo principalmente os especificadores,
E atendo, nessa uma semana, por exemplo, que eu fico na fábrica, eu atendo lojistas do Brasil todo. Já aproveita, já pega os biscoitos da Flush House lá total, e traz tudo para revender lá em Itapema. Traz para cá também. A gente adora. Aquilo é uma loucura. Eu tenho 4 perguntas, o tempo passou, já faz uns 4. Meu Deus, é muito rápido. Qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? A maior dificuldade é essa provação que tu passa sempre. Por exemplo, 2018, eu entrei na Kleiner, 2015. 2018, a fábrica pegou fogo. Ah, meu Deus. Só sobrou o depósito de cerâmica. Nós perdemos tudo. Tudo. A fábrica que executava o meu produto. Ela pegou fogo dia 3 de junho, no feriado de Corpus Christi. E eu já tinha um evento com 60 clientes confirmados para o final de junho. E eu tive que refazer todas as peças, nem peça piloto de nenhuma coleção, nem tinta, nem base, nem pincel, nem nada. Então eu tinha uma filha de 5 meses, amamentando, e a fábrica pegou fogo na quinta-feira, e no sábado a gente teve uma reunião do conselho, e eles falaram, Carol, o que tu vai fazer? Porque nós não sabemos ainda. Eu falei, no meu tempo, eu vou continuar, porque é isso que eu sei fazer. E eles falaram, então nós vamos recomeçar pela tua fábrica. Eu ia dizer, né? Eu acho que para eles foi um grande ativo também ter você, né? Foi uma transformação. Aí, nesse caso mesmo, foi até uma... Isso. Foi até uma boia. Né? Esse momento foi a maior dificuldade. Então, foi, sem dúvida, porque aí, tipo, a fábrica pegou fogo na quinta, na segunda eu estava em Blumenau, porque eu tenho vários fornecedores de Blumenau, por exemplo, o torno é da Jung aqui de Blumenau, os pincéis da Condor. Então eu vim de carro com a Márcia, minha sogra, Maia no colo, atrás, e eu só ia falando, entra nessa loja e compra isso, ela levava no carro, é isso até que tu me quer. Emociono, cara. É isso. Cara, que loucura. Foi uma grande provação. Essa coleção para o evento deu tudo certo, o evento foi um sucesso. Nós pintamos na lavanderia da casa dela. Caramba, que doideira. Que doideira. Depois eles dizem que a gente teve sorte. Sempre é sorte. Para quem tá de fora, resiliência, né? Eles adoram essa palavra agora, resiliência. Na tua vida, tu teve vários mentores, né? Ou pessoas que te inspiraram. Consegue citar alguns? Ou que ainda te inspiram, né? Consegue citar alguns? A minha primeira inspiração é Deus, assim. Eu acho que eu tenho uma ligação muito forte, assim. Tem várias passagens da minha vida, assim, principalmente de provações. Então, eu tô sempre em contato com Ele. A minha mãe, sem dúvida, trabalhou comigo 10 anos e foi meu braço direito para essa fortaleza que eu sou hoje, sem dúvida, assim, de forjar essa garra, porque ela sempre acreditou em mim. Então ela fala, eu sou tua fã número 1, e ela realmente fez isso, assim, né? Naquele momento que teve a passagem do meu irmão. Tu não acredita em ti, né? Isso, né? De tu te questionar e tal. Ela foi uma grande... Ela ainda é, mas é uma grande mentora. Se fosse empreender em algo completamente diferente, o que tu faria? Comida. Eu amo cozinhar. Porra, Itapema, perfeito, olha só, meu pai sempre gostou de cozinhar. Eu acho que ele já estava no inconsciente lá. Mas assim, eu adoro cozinhar. Adoro. Então, minhas horas vagas hoje, claro, é um hobby, é um relax, é uma coisa... É que empreender em alimentação não é uma coisa muito... É uma coisa, mas né? assim... eu não troco, é só realmente essa pegadinha do que tu gosta de fazer. Eu gosto de fazer isso, acho que eu me dedicaria para isso. E se tu tivesse o poder, né, de se encontrar aos 19 anos, essa ali um DeLorean, e tu conseguiu se encontrar aos 19 anos, o que tu falaria para ti mesmo? Coragem. E não desista dos seus sonhos. Mas faltou coragem em algum momento? Coragem de enfrentar, porque eu vejo assim, ó, a cada ano que passa, a gente vai ficando mais velho e a gente vai tendo mais medo das coisas, entende? Porque você vai entendendo o mundo. Tu vai para São Paulo, tu falar para mim, Carol, vai para São Paulo de ônibus de linha, tu vai ficar na casa de uma pessoa que tu não conhece e tu vai trabalhar de ônibus, entendeu? Eu pegava um ônibus na frente do Carandiru, entendeu? E saltava lá perto da feira. Então, assim, hoje tu fala o quê? Não, eu quero ir de Uber, eu quero ir de avião, né? Essa coisa, assim, ó, dessa jovialidade, dessa força, né? Sabe? De tu falar assim, ó, sim, quando você acredita, você é capaz.
Isso é inversamente proporcional, né? Acho que quanto mais a gente sabe, menos a gente se arrisca, né? Exato. Verdade. Faz total sentido. Que loucura. Carol, obrigado demais. Baita história, muito boa. Perder teu tempo para vir aqui contar e compartilhar. Ganhar o tempo. Ela tá feliz da vida, que é o primeiro podcast que ela grava. Gente, tivemos essa exclusividade, veja só. Realizada por esse podcast. Obrigada. Se você tá aqui ainda, você amou e como eu se apaixonou pela história, certamente é uma inspiração ou vai ser uma inspiração para aquilo que você está construindo. E certamente você conhece aquela pessoa que merecia receber um pouco desse conhecimento. Então, compartilha lá com essa pessoa que você merece, que está lá do teu lado e às vezes precisa escutar uma história como essa para mudar aquilo que ela está pensando. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, @PanchoComBR, @Real Rafa Silva, @podcast ATDQN, os arrobas. Carolina Raverotti. Carolina Raverotti com H. Isso. E Kleiner Oficial. E Kleiner Oficial também, o @. Obrigado demais. Obrigado mesmo. Por estar aqui até agora. Tamo junto. Abraço. Obrigada.